Boa noite. Hoje e nas próximas 3 semanas começa uma série sobre a ressurreição. Estamos a um mês da Páscoa, onde celebramos a ressurreição de Jesus. E vamos estar conversando, refletindo, vendo como esse fato, que é a base mais importante do cristianismo, influencia a sua fé, a sua vida, aquilo que você faz aqui essa noite e o seu futuro. Então, a partir de hoje, as próximas 3 semanas, vamos conversar sobre cada pessoa que viu o Jesus ressurreto, o que as pessoas contestavam em relação à ressurreição de Jesus, e você vai ser fortalecido na sua fé para viver o poder da ressurreição derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo. Amém. Peço que você baixe a sua cabeça, vamos orar. Santo Espírito, em nome de Jesus, consagramos esse culto, essa série, essas próximas semanas, pedindo a manifestação do Teu poder, da Tua voz, que cada cristão, cada homem, cada mulher reunido aqui essa noite, possa receber o poder da ressurreição, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E Deus, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, nos dá estrutura espiritual, intelectual, de conhecimento, sabedoria e revelação para compreender o fato mais importante da história da humanidade, que foi a vinda do Senhor a esse mundo, morrendo por nossos pecados, mas não ficando preso em um túmulo, ressuscitando ao 3º dia. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. A ressurreição, esse trailer que você viu, ele conta a história de um homem que é o Clávius. Ele é um tribuno, um oficial romano que está lá na região da Judéia e recebe de Pilatos a incumbência de, olha, tem um homem que foi preso, ele vai ser crucificado, morto. Então você providencia o assassinato desse homem, você guarda que o corpo dele seja colocado num túmulo, num local onde não seja violado. Essa era a tarefa dele. Providenciar que Jesus na cruz fosse morto, é um romance, isso é uma história fictícia, mas muito boa. Saiu ano passado o filme, e vale a pena você assistir, as nossas células já viram. E ele recebe essa incumbência. Garantir que Jesus morreu, foi sepultado, e o corpo dele está protegido. Pelo menos por alguns dias. Porque havia um rumor, Pilatos disse a ele, de que esse homem que morreu ressuscitaria. Então, para não se preocupar, Clávius seria o responsável de guardar o túmulo, providenciar os soldados e manter qualquer pessoa longe para trazer confusão. O problema é que no dia seguinte, de manhã, ele recebe uma notícia, Pilatos chama ele. Eu vou dar alguns spoilers aqui, tá? Eu creio que a maioria já viu o filme. Chama ele, dá uma bronca nele, dizendo: o corpo foi roubado. Só te pedi uma coisa, para proteger o corpo, e ele foi roubado. Cadê o corpo de Jesus? O túmulo está vazio. Então começa uma caçada. Uma história muito bem feita. Aqui Hollywood investiu muito e fez algo fidedigno. Ele começa uma caçada atrás dos discípulos, atrás de pessoas que conhecem os discípulos, e ele chega em Maria Madalena. E é da boca de Maria Madalena que ele ouve o relato da primeira pessoa que viu Jesus vivo após a sua crucificação. Então ele fica abalado com aquilo. Ele continua indo em busca. Mas chega um momento onde ele vai até uma residência. Ele entra, ele chuta a porta, e na hora que ele abre a porta, eles vê os 11 discípulos ali reunidos. E olha para o canto. Vê aquele mesmo homem que ele certificou que estava morto lá na cruz. Porque ele manda derrubar Jesus, tirar Jesus da cruz, porque ele viu que Cristo estava morto. Mas ele vê aquele mesmo homem vivo, junto com os discípulos. Ele tem um impacto. Ele naquela sala, vê aquilo, ele volta, pede para os soldados recuarem, fecha a porta, entra, vê Jesus conversando com eles, Jesus chamando Clávius pelo nome, de repente ele cai no chão. E fica abalado. Porque ele não consegue assimilar o que aconteceu. Ele não consegue assimilar o que aconteceu. De ver aquele mesmo homem morto, ali, conversando com os discípulos, mas com as marcas nas mãos e nos pés e no seu lado. Ele fica abalado com aquilo. E quando você vê o filme, tem algumas coisas que impactam a gente. Ele fala assim, quando deixa a sua carta
para seus superiores: eu vi duas coisas que são irreconciliáveis. Um homem morto sem sombra de dúvidas, porque ele participou da morte de Jesus. E o mesmo homem vivo novamente. Então ele abandona o seu ofício de tribuno e começa a auxiliar os discípulos a reencontrarem Jesus lá no Mar da Galileia, segundo João 21. Porque enquanto Jesus estava reunido com eles, de repente Jesus some, e eles lembram que Cristo pediu para reencontrarem ele lá no Mar da Galileia. Mas eles estão sendo caçados, porque eles são acusados de roubarem o túmulo de Jesus. Então esse tribuno, ele ajuda os discípulos a chegarem no Mar da Galileia e se reencontram com Jesus. E no meio do caminho, ele expressa algo muito sincero, que ele diz assim. Ele tem uma fisionomia de medo no filme ali, nessa hora. Daí perguntam: o que lhe causa mais medo? Estar enganado e apostar a eternidade nisso. Eu estou largando a minha profissão, os meus sonhos, os meus objetivos, aquilo que eu acreditava. Estou entrando de cabeça nessa proposta de vocês, de seguir a Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu, mas está aqui vivo entre nós. Então ele se entrega àquilo, vira um seguidor de Jesus. O filme é maravilhoso, maravilhoso. Se a sua célula não viu, veja essa semana ainda, para você entender a série, aquilo que vamos conversar. É algo maravilhoso, é algo poderoso, impactante. Porque a ressurreição de Jesus é o que nos diferencia de qualquer outra religião. Em qualquer lugar que você vai, o fundador da religião está lá, no túmulo, recebendo adoração, recebendo visitas. Mas quando você vai a Jerusalém, quando você vai a Israel, você não vê o túmulo de Jesus com algo lá, porque ele está vazio. Nosso Redentor vive. Nosso Redentor vive. Mas há desafios que nós temos, que nós precisamos vencer para fortalecer a nossa fé e ajudar aqueles que não creem também. Existem algumas razões por trás da resistência à crença na ressurreição. Nem todos acreditam na ressurreição. O primeiro fato é um esnobismo cronológico. O que é isso? As pessoas falam: você vai acreditar numa história de 2000 anos atrás, um conto lá que inventaram, um mito, uma história da carochinha, que ninguém estava presente para ver? Não, pode até ter existido um Jesus que andou entre as pessoas, ensinou coisas boas, mas esse homem ressuscitar e nunca mais morrer, ter ido para o céu. Então as pessoas não conseguem entender, em função do distanciamento histórico, elas acham que aquilo que ficou lá no passado é inferior. Você tem amigos assim, eu tenho amigos assim, onde eles não conseguem entender como é que eles vão acreditar numa coisa dessa, antiga. Com base em quê? Crer que Jesus ressuscitou e fundamentar toda uma história nisso. E saiba que assim como o tribuno tinha esse medo de apostar tudo nisso, e talvez estar enganado, algumas pessoas têm essa mesma dúvida: será que eu estou seguindo um caminho certo? Apostando toda a minha eternidade num fundamento que diz que o nosso Salvador morreu e ressuscitou, está vivo entre nós. Então ela precisa vencer algumas objeções. E a primeira é essa: mas eles não veem que naquela época o fato da ressurreição de Jesus ter acontecido não era algo comum, algo que qualquer um acreditava. Não, Jesus ressuscitou porque as pessoas criam nisso. Não. Nós vemos lá que muitos acreditavam em Platão, que a alma ia para um lugar chamado Eon, um tipo de mundo dos mortos. Ou então em Pitágoras, que é a transmigração da alma, um tipo de reencarnação. Ou segundo o Epícoro, lá que acabava tudo. Então a ressurreição não fazia parte do pacote da crença na época. Então essa história, não, antigamente eles acreditavam nisso. Era comum as pessoas aceitarem essa mitologia de que um homem morreu e ressuscitou. Não, não era comum. As pessoas na época de Jesus, ou elas achavam que a pessoa ficava no mundo dos mortos, ou ela mudava para outro corpo, numa criança que nascia, ou ela simplesmente acabava. A ressurreição foi um fato novo, uma proposta nova. Então, não é apenas algo que antigamente eles acreditavam, nem antigamente eles acreditavam. Jesus veio inaugurar algo diferente, algo único. Nós precisamos entender isso. Segundo, as pessoas resistem à ideia da ressurreição por causa de um cientificismo seletivo. O que é isso? Tem como provar? Me prova. Me prova que Jesus ressuscitou. Cadê lá o santo sudário?
Cadê lá a câmera de filmagem da segurança que mostra lá a pedra sendo removida? As pessoas querem, de alguma forma seletiva, usar alguns argumentos para dizer, não, acho que essa história da ressurreição, né, a vida de Jesus é comprovada historicamente, as pessoas não têm nenhum tipo de debate em relação a isso. Jesus veio e existiu como homem histórico. Mas a questão da ressurreição para muitos é difícil. Eles querem provas, eles querem algo que diga, não, realmente aquilo que eles escreveram lá, documentaram na Bíblia, é confiável? Ah, mas uma pessoa inventou isso lá, escreveu sem prova, sem nada que pudesse justificar, sem nenhum artigo científico, nada. Mas eles esquecem que o Novo Testamento foi feito por diversas pessoas que não se conheciam, que não estavam na mesma época, mas ao fazerem ali a sua proposta de revelação de Deus, aquilo que eles recebiam de Deus e transformavam em algo escrito, eles seguiam uma linha de pensamento e entendimento única, sem contradição. Isso é uma grande prova, uma grande evidência de que havia algo sobrenatural por trás, guiando cada um dos escritores da palavra de Deus. E eles confirmam, a ressurreição de Jesus aconteceu. Uma terceira barreira que as pessoas têm como resistência, um racionalismo que diz, olha, milagres, complicado. A Bíblia é um livro muito bom, tem ensinamentos onde a gente aprende a ser uma pessoa boa, generosa, amorosa, mas toda essa parte de milagre, de cura, de coisas que acontecem, acho que isso foge um pouco à razão. Então elas tentam minimizar isso. Dizer, Jesus veio, morreu e ficou lá como qualquer um de nós. Foi para o céu, está lá com o Pai. Eles pensam assim, porque ressuscitar seria algo muito anormal. Então eles têm essa ideia de querer racionalizar aquilo que aconteceu. Mas eles não entendem que quando fazem isso para ajudar as pessoas a aceitarem melhor a Bíblia, aceitem a Bíblia. Veja os milagres ali como parábolas, como situações onde você vai tirar uma lição, não quer dizer que aconteceu. Isso, em vez de ajudar, atrapalha, porque tira o poder que Deus tem para revelar à humanidade. Então, você tem amigos assim, você que faz faculdade, está na universidade, fez um mestrado, um doutorado, você sabe, a afronta é grande. As pessoas lá, elas querem atacar a sua fé e elas vão usar os argumentos mais plausíveis possíveis na cabeça delas. Elas vão apresentar argumentos dizendo, olha, isso é coisa do passado. Elas vão dizer, não, isso aqui é uma mitologia, isso é algo que não faz sentido, apesar de ser bonito. Então as pessoas vão propor várias coisas que vão ir contra a ressurreição de Jesus. Inclusive teorias. A primeira teoria é da conspiração. Então, segundo essa teoria, os discípulos de Jesus, que estavam amedrontados e dispersos na sexta-feira, no sábado se reuniram e tramaram enfrentar os guardas e roubar o corpo de Jesus para disseminarem a sua ressurreição. Então eles acham, não, os discípulos se reuniram, arrombaram o túmulo, sumiram com o corpo, para dizer que a fé deles era verdadeira. Faz sentido? Na sexta-feira, Pedro sai correndo, de medo. As pessoas perguntam se ele é seguidor de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Os discípulos todos fugiram. Não dá. Não faz sentido uma teoria da conspiração. Algumas coisas que comprovam isso. Eles não eram tão engenhosos assim. Você lê os evangelhos, às vezes parece que a cabecinha deles era igual do Homer Simpson ali. Eles não entendiam o que Jesus falava, eles tinham vontade de fazer tudo errado, eles não tinham ali uma sabedoria, uma inteligência acima da média. Então, no meio do medo, no meio daquela situação de perseguição, onde Jesus foi preso, morto e crucificado, eles não teriam essa capacidade de propor algo assim, de ir lá, arrombar um túmulo, tirar Jesus, criar uma mentira. Eles também não eram tão corajosos naquele momento. Eles queriam preservar a sua vida. O medo maior era morrer. Então não tinha como eles fazerem isso. E também eles não dariam a sua vida por uma mentira. Imagina você, se você faz parte de um complô. Você trama algo para que os outros acreditem naquilo. Se algum dia a sua vida estivesse em perigo, colocasse uma arma na sua cabeça e falasse, renuncia a tudo isso que você inventou, senão eu vou te matar.
E a pessoa dizer, eu não renuncio, eu acredito em morrer. Sabendo que é uma mentira, impossível de acontecer. Todos eles foram martirizados, exceto João. Todos eles entregaram a vida por completo, por crerem na ressurreição de Jesus. Então, impossível eles tramarem uma mentira, darem a sua vida pela mentira e sustentar algo que seria uma fantasia. Eles criam porque isso aconteceu. Isso foi verdade. Isso foi algo que eles experimentaram. O Lee Strobel é um cara que era cético, ateu, e resolveu investigar a vida de Jesus e a sua ressurreição. E ele falou assim, pessoas morrem por suas crenças religiosas se sinceramente acreditam que são verdadeiras. Mas pessoas não morrem por suas crenças religiosas se têm consciência de que as mesmas são falsas. Ele fez uma pesquisa mundial. A pessoa só entrega a sua vida, seu bem mais precioso, pela causa que ela acredita, se ela tem convicção de que aquilo é uma verdade absoluta. E eles tinham. Jesus era uma verdade absoluta para todos aqueles discípulos, porque isso aconteceu. E você pode usar isso como argumento para conversar, para evangelizar, para levar pessoas a entenderem. Uma segunda teoria, a teoria da alucinação. Segundo essa teoria, os discípulos de Jesus estavam tão envolvidos emocionalmente com os últimos acontecimentos que foram alvos de uma experiência de alucinação completamente desconectada da realidade. Não, eles não viram Jesus de verdade, eles estavam ali num transe coletivo. Daí eles viram lá uma visão e Jesus aparecendo para eles. Essa é uma teoria que eles levantam. Mas como é que a gente desmonta essa teoria? Como comprovar uma alucinação de 500 pessoas? 1 Coríntios fala que ele apareceu a 500 pessoas reunidas. Não tem como. Deu um chá de cogumelo para cada um. Muito difícil. Nem um santo daime consegue fazer isso. Como explicar a mesma alucinação em lugares diferentes, pessoas em localidades diferentes? Os discípulos no caminho de Emaús, as pessoas lá dentro do cenáculo, as pessoas lá no monte, as pessoas na praia. Não tem como explicar. Uma alucinação acontecendo simultaneamente para várias pessoas. Não tem como acreditar que foi uma alucinação. E muito menos explicar que essa alucinação envolveu pessoas que não criam em Jesus. Tinha pessoas que não acreditavam em Jesus, inclusive o seu irmão que se converteu, Tiago, que se converteu depois de Jesus aparecer para ele. Como que uma alucinação vai aparecer para quem não acredita, para quem não está envolvido com aquilo? Impossível, não tem como. Terceira teoria. Teoria da morte aparente. Jesus foi crucificado, mas não morreu. Foi para o túmulo mais ou menos, daí lá ele deu uma melhorada e saiu. Essa é uma teoria. As pessoas falam, não, foi isso que aconteceu. Mas qual é o problema de sustentar isso? Quando Jesus foi perfurado, seu lado verteu água. Isso diz que ele já estava no estágio avançado, onde não teria mais como ter uma recuperação no seu quadro. Jesus foi morto por profissionais, por romanos, soldados, que sabiam o que era uma pessoa morta. Não tinha como um soldado, tipo do perfil ali do Clávius, ver alguém que foi crucificado, alguém que foi torturado, já estava algumas horas ali agonizando, se enganar com a causa da morte. Não tinha como. Jesus não conseguiria mover-se depois da crucificação. Pelo lado humano, depois de ter sido chicoteado, surrado, espancado, era impossível ele conseguir se mover dentro do túmulo e muito menos empurrar uma pedra e sair de lá. Não tinha como. Eusébio já disse lá no século III, as veias do sofredor ficavam abertas de tanto que apanhava. Os músculos, tendões e órgãos internos ficavam expostos. E sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes de chegar a serem crucificadas. De tão grande que era a tortura. Então era impossível para uma pessoa que passou pelo processo da crucificação levantar no túmulo, tirar ali as roupas, empurrar a pedra e sair. Não tinha como. Ou receber a ajuda de alguém e sair. Isso não tinha como, era impossível. Então todos os argumentos que o seu professor, o seu colega, o seu amigo, talvez você acredita, quando a gente confronta ele por meio da razão, ele vai sendo desconstruído.
Porque a crença na ressurreição de Jesus não é simplesmente algo que, um conto da carochinha que os evangélicos acreditam. É algo que envolve a fé, mas é algo que envolve a razão, o conhecimento, a inteligência que Deus nos deu. E o que a palavra de Deus fala? Acompanhe comigo em 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. O evangelho pregado por Paulo, pelos apóstolos, ele era fundamentado na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Se houvesse apenas uma crença, não, eu creio que Jesus veio, morreu pelos meus pecados e foi para o céu, no Espírito. A sua fé e a minha fé seria em vão. Não valeria a pena estar aqui essa noite. Porque a ressurreição, ela é o que fundamenta a nossa fé. 4 revelações sobre a ressurreição de Jesus. Primeiro, ela não é um acontecimento periférico, mas central na espiritualidade cristã. A ressurreição de Jesus não é só mais um fato que aconteceu sobre Jesus. A ressurreição é o fato mais importante sobre a pessoa de Jesus e a sua fé. Não é a morte na cruz, é a ressurreição. A ressurreição é algo que está no centro da sua fé, é o que fundamenta a sua fé. Paulo falou ali, caso contrário, vocês têm crido em vão. Se vocês acreditarem em tudo da Bíblia, mas excluírem a ressurreição, tudo em vão, rasga tudo e vai embora. Se achar que a ressurreição de Jesus não aconteceu, ou que ela não existe, a fé é em vão. Porque o fato mais importante é essa ressurreição. Por quê? Porque é ela o que distingue dentre os demais Messias do seu tempo e consolida a identidade de Jesus como Messias. Na época de Jesus, quando ele nasceu, só naquela região tinham mais ou menos 100 pessoas que se auto-intitulavam Messias. A profecia de que o Messias viria, traria redenção, libertaria o povo, daria um novo futuro, era algo conhecido. Todo mundo conhecia que o Messias viria. Então um monte de cara se intitulava Messias. Igual hoje. Põe na internet, tem vários Cristos. Várias pessoas dizendo que é Jesus, a reencarnação de Jesus, e o Henrique Cristo e não sei quem. Naquela época era igual, mas dizendo que era o Messias. E muitos deles, se dizendo Messias, foram para a cruz. Foram crucificados. Passaram pelo mesmo processo que Jesus passou de sofrimento e crucificação e morte. Igual. Mas o único que disse que era o Filho de Deus, que morreria, levaria o pecado da humanidade sobre si e no terceiro dia ressuscitaria, foi Jesus. Isso é o que diferencia Jesus de qualquer outro Messias que já se auto-intitulou. E foi crucificado também. Mas o nosso Jesus, o verdadeiro Messias, ressuscitou e está vivo. Por isso que isso é algo tão importante da nossa fé. E porque ele garante que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. Ele garante que o Pai aceitou a obra de Jesus na cruz ao colocar nele a culpa que era sua e minha. Jesus morre na cruz,
Não apenas por uma morte física, mas uma morte espiritual, onde ele substitui você e eu, levando sobre ele espiritualmente todo o pecado da humanidade de antes, durante e depois da sua época. E se apresenta diante do Pai, dizendo: Pai, está aqui. E com base em uma profecia lá de Salmos, onde dizia que o Messias não veria a corrupção do seu corpo, como aceitação sua obra, aquilo que ele fez, ele seria ressuscitado. Jesus apresenta ao Pai o seu sacrifício, mostra as suas marcas, mostra aquilo que foi feito. O Pai aceita, perdoa você, perdoa cada um de nós. E Jesus volta à terra ressuscitado, depois do terceiro dia. A ressurreição é importante por isso. Já brincou disso? Que a criança vai empilhando ali as madeirinhas. O Jenga, é Jenga, né? E chega uma hora que se você puxa uma peça, e aquela peça é errada, cai tudo. A doutrina da ressurreição é como se fosse a peça mais importante dessa estrutura. Isso é o cristianismo e tudo aquilo que cremos. Todas as doutrinas, crenças e dogmas. Se você puxar a doutrina da ressurreição e dizer: olha, a ressurreição eu acho que não foi bem assim, desmorona tudo. O cristianismo se desfaz. Se algum dia comprovarem: olha, foi encontrado o corpo de Jesus, pode fechar a igreja e todo mundo ir embora. Porque a ressurreição é aquilo que dá base para tudo. Você viu o filme do Antônio Bandeiras, O Corpo? Onde um padre católico ele é chamado para investigar um corpo que foi encontrado numa tumba escrito Jesus. Então tem toda a história do filme, ele lá investigando a questão do corpo, se era Jesus, se não era, o Papa tinha mandado ele, pois aquilo ia acabar com a Igreja Católica. E no final ele vê que aquele não era o corpo de Jesus, porque seria impossível encontrar alguém que ressuscitou. Terceiro, porque a ressurreição é fundamental? Porque é ela que nos convence de que a maldição da morte foi cancelada e não tem mais nada sobre nós. Jesus deu a última palavra. Nós estamos reunidos aqui porque Jesus venceu. Cantamos aqui, Ele é exaltado, Ele venceu para sempre. Ele venceu a morte. A nossa crença de que há vida, há esperança após a morte, a nossa crença de que ao retornar, Cristo vai nos ressuscitar, está fundamentada na doutrina da ressurreição de Jesus. Pois o apóstolo Paulo fala que ele foi o primogênito, o primeiro de muitos. Antes ele era o filho unigênito de Deus. Mas por meio da sua morte e ressurreição, ele se tornou o filho primogênito de Deus, o primeiro de muitos filhos, que também experimentariam a ressurreição. Então por isso que estamos aqui temporariamente na terra, limitados a um corpo físico. Mas chegará o dia onde seremos transformados num corpo semelhante ao de Jesus. Que uma hora está aqui, outra hora está lá em Curitiba. Que atravessa paredes, que não se corrompe mais, que não morre mais. E toda a igreja gloriosa de Deus, com o corpo transformado, vai experimentar o plano e o propósito perfeito de Deus nos novos céus e na nova terra. Porque Jesus venceu a morte. E a sua ressurreição é o que embasa isso. Porque é ela que nos convence de que Deus está fazendo nova todas as coisas, a começar pela nossa vida. A gente foi incluído, Jesus foi o primogênito, eu vou ser o segundo, vou ser o terceiro, o quarto, e assim vai indo. Fomos incluídos em uma nova criação de Deus. Tim Keller falou: se Jesus ressuscitou dos mortos, você tem de aceitar tudo o que ele disse. Se não ressuscitou, por que se preocupar com qualquer coisa que ele tenha dito? A pergunta em torno da qual tudo gira não é se você gosta ou não dos seus ensinos, mas sim se ele ressuscitou ou não dos mortos. Se eu creio que Jesus ressuscitou, eu devo obedecer cada palavra, cada tio, cada ponto e cada vírgula que ele nos ensinou. Agora, se eu não creio na sua ressurreição, tanto faz se eu sigo ou não sigo. Mas se eu falo que acredito na ressurreição, a minha declaração tem que ser acompanhada de um estilo de vida totalmente diferente. A ressurreição não é um acontecimento que demanda uma fé cega, mas ela se rende a evidências claras.
O que é isso? As pessoas acham que quando um cristão diz assim, olha, eu creio que Jesus ressuscitou e está vivo, ela se embasa apenas naquilo que o pastor falou. Ah, o pastor dela contou para ela, lá no domingo à noite, que Jesus morreu e ressuscitou. Então, por isso, ela cegamente, sem questionar, sem pedir nenhum tipo de comprovação, ela acredita nessa história. Mas a palavra de Deus fala que o testemunho de alguém relutante e temeroso, que na prisão havia negado Jesus, o Pedro, é uma evidência tremenda. Você não simplesmente acredita em algo, você analisa fatos que a palavra de Deus expõe e vê se isso faz sentido ou não. Você tem lá uma pessoa que fugiu, que estava temerosa, uma pessoa que estava ali relutante com a sua fé. Depois de alguns dias, de ter fugido, ter se escondido, ter chorado, diante de uma multidão de 3.000 pessoas, depois da descida do Espírito Santo, Pedro é a primeira pessoa que se levanta e sobe lá. Ei, 3.000 pessoas, Jesus ressuscitou! E no meio de uma multidão, que estava lá na festa de Pentecostes, aquele Pedro com medo, que estava se acovardando, diante de mais de 100.000 pessoas, sei lá, prega uma mensagem, 3.000 se convertem. Não fez aquilo porque ele já era assim. Ele fez aquilo porque ele viu algo que transformou a sua vida. E fez aquele covarde, Pedro, ter uma transformação verdadeira. Um grupo de discípulos que, apesar de ter negado e fugido, depois entregou a vida. Isso é uma evidência clara. Mas será que não há espaço para dúvida? Olha que texto interessante, Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus chama, olha, me encontrem lá naquele lugar. Eles vão até aquele lugar. Uma parte dos discípulos adora Jesus e reconhece. A outra parte fica meio assim. Será que é? Será que não é? Será que é um holograma? Será que é algum jogo de espelho? Será que é alguma coisa? Não quer dizer que não há espaço para dúvida na sua mente, no seu coração, porque a dúvida faz parte da nossa vida. Nós podemos admitir que tem coisas que não entendemos. Tem coisas que não são tão claras. E quando você abre o seu coração e fala assim para uma pessoa que é mais cética, uma pessoa, um ateu, um professor seu, e fala, olha, não quer dizer que eu não tenha dúvidas sobre algumas coisas, que eu não consiga explicar muito bem algumas coisas, mas eu sei que aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei, a transformação que ocorreu no meu ser, na minha vida, na minha família, nas pessoas que eu conheço, com base nas evidências das Escrituras, me indicam que isso é algo que aconteceu. É algo verdadeiro, algo que aconteceu. E esses que estavam em dúvidas aqui, depois eles experimentam, por meio da descida do Espírito Santo, uma renovação da sua convicção. Terceiro, ela não é um acontecimento a ser assimilado intelectualmente, mas existencialmente. O que é isso? Você não diz que crê na ressurreição. O Luciano não vai dizer, não, eu acredito na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não é algo para ser entendido, explicado, racionalizado e assimilado na mente só. A minha existência vai declarar que eu acredito nisso. Eu vou expressar, não, eu creio na ressurreição. E porque eu creio na ressurreição, a minha vida é diferente daqueles que não creem. Porque uma mensagem tão poderosa dessa, que você não encontra em nenhuma outra religião, uma proposta de amor, graça, salvação, tem que ser traduzida em atitudes práticas do meu dia a dia. E a primeira atitude é humildade. Reconhecendo que esse Deus poderoso me perdoou, me salvou. Paulo diz, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Ele anunciando em 1 Coríntios 15 ali sobre a ressurreição.
Ele entende que diante dessa magnitude de revelação, de entendimento, daquilo que foi aberto para ele, ele era o menor de todos. E ele humildemente reconhece: olha, eu fui atraído para isso, pela graça de Deus, favor de Deus, pois eu não merecia. E quando eu creio na ressurreição de Jesus, eu declaro por meio da minha humildade no dia a dia, de que Ele me fez participar disso. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque Ele me estendeu a mão e me alcançou. Eu me submeto a esse processo e deixo essa ressurreição que fez de Jesus o primogênito me incluir nessa criação de Deus, pois somos novas criaturas, sendo transformadas por Deus pela regeneração do Espírito, pela santificação da alma e a glorificação do corpo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Houve uma transformação. Eu tive um encontro com Jesus ressurreto. Aquilo que eu era, não é mais aquilo que eu sou, e não vai ser aquilo que eu serei. E com isso, eu vou servir. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Não tem como eu fazer parte de algo maravilhoso, poderoso, como o cristianismo, que tem em si essa mensagem de graça, salvação, redenção, ressurreição e transformação, e ficar preso, sem querer repassar isso, ajudar as pessoas, servir as pessoas, manifestar a ressurreição de Jesus que ocorreu em mim, já pela vinda do Espírito no meu espírito. O Espírito Santo vindo em mim, vindo em você, Ele regenerou o seu espírito, você foi feito nova criatura e começou um processo de ressurreição na sua vida, que vai culminar na sua santificação e na glorificação do seu corpo, para ter um corpo igual ao de Jesus. É poderoso isso. E por último, o anúncio do Evangelho da morte e ressurreição. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, é isso que vocês creram. Se eu creio na ressurreição, eu vou viver de tal modo que ela seja evidente na minha prática. Mas isso não vai ficar para mim, eu vou anunciar. Porque a mensagem de um Deus que veio ao mundo, se conectou conosco e venceu aquilo que mais nos aflige, que é a morte, e nos colocou à disposição de um novo estilo de vida superior a esse mundo natural, não pode ficar restrito. Não pode ficar restrito, porque Ele vive. Joga o vídeo aí, por favor, apaga as luzes. A equipe de louvor pode vir à frente.
Coloque-se de pé. Vamos adorar o nosso Jesus que está vivo. Depois de 50 dias aparecendo às pessoas, se revelando aos discípulos, ao seu irmão, às pessoas que seguiam a Ele, Ele foi elevado aos céus. Mas Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria alguém para estar conosco, por meio de quem Ele se revelaria, Ele se manifestaria, estaria presente, assim como vimos nesse vídeo, a cada dia, por meio do Espírito Santo. Jesus ressuscitou. A ressurreição é a pedra fundamental da nossa fé. E isso sendo verdade, a sua vida pode ser diferente daquilo que tem sido até hoje. Você não precisa se limitar à angústia, ao sofrimento, às limitações dessa vida, pois há uma vida celestial, há uma nova criação de Deus para a sua vida, que começou na ressurreição de Jesus e se revela na sua vida quando você se entrega para Ele e se completa no nosso encontro diante dEle um dia. Feche os seus olhos, adore a Deus com essa música. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele
aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Projeta para mim aí Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20. Joga na tela aí, por favor. Depois de Jesus se encontrar com os discípulos, Jesus ressurreto, ele deu instruções: vão, pregam o evangelho pelo mundo, anunciem isso que vocês viveram, experimentaram. E Marcos 16, 19 e 20 fala assim: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Jesus falou: vão e preguem o evangelho. E quando vocês pregarem o evangelho de que eu morri, ressuscitei, eu vou fazer sinais, milagres e maravilhas para comprovar que essa palavra é verdadeira. E Deus quer liberar essa palavra na sua vida hoje. Eu creio que da mesma forma que Jesus cooperava com os discípulos, testificando, comprovando, reafirmando a mensagem da ressurreição, o Espírito Santo está conosco hoje para testificar a mensagem da ressurreição. Feche os seus olhos. Você que está com alguma enfermidade, você que está com alguma dor no seu corpo, estenda sua mão para frente. Estenda sua mão como se você fosse receber algo. Senhor Jesus, nós cremos na mensagem da ressurreição. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor morreu, ressuscitou, está vivo entre nós. Nós cremos na presença do Teu Espírito no nosso meio, que coopera com a testificação da Tua palavra. Senhor, que o poder de Deus nesse instante venha sobre essas mãos que estão estendidas, que serão colocadas sobre uma enfermidade, uma dor, um problema, uma necessidade. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, enche essa mão, toca essa mão com o poder do Senhor, com o fogo do Senhor, o calor do Senhor, o óleo do Senhor. Ó Espírito Santo, vem. Vem assim como o Senhor acompanhava os discípulos, testificando, confirmando, revelando a ressurreição verdadeira de Jesus. Vem sobre essas mãos. Que essas mãos, ao tocarem o seu corpo, sejam um instrumento de Deus, um canal onde Deus vai fluir para a sua vida, trazendo cura, trazendo ressurreição, restauração, libertação, em nome de Jesus. Agora coloque a sua mão onde você tem a sua necessidade. Se você não pode colocar, coloque ela sobre a sua cabeça. Senhor nosso Deus, na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nome do nosso Cristo, Messias, que ressuscitou e nos delegou a sua igreja,
o seu nome, a sua autoridade, o seu poder, a sua unção. É nessa fé, na fé da palavra de Deus, que nós desfazemos toda e qualquer enfermidade no seu organismo em nome de Jesus. Enfermidade seja destruída, seja desfeita. Dores nas costas, nas pernas, nos braços, nas mãos, nos tendões, todo problema circulatório, todo problema na musculação, no esqueleto, todo problema nas cartilagens e juntas do corpo, seja curado em nome de Jesus. Todo problema no sistema digestivo, toda úlcera, toda gastrite, todo problema no intestino, em nome de Jesus, seja curado. Vem Espírito Santo com teu fogo, com teu poder, e toca, Deus, no organismo dessa pessoa, nos rins dessa pessoa, no fígado dessa pessoa, na vesícula dessa pessoa. Deus, em nome de Jesus, abre os olhos cegos, cura os olhos míopes, cura os olhos com problema de visão, cura os ouvidos surdos com problema de audição. Deus, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder. Demônios, em nome de Jesus, vocês não resistem ao poder do Cristo ressurreto. E esse Cristo ressurreto está conosco aqui hoje. Nós repreendemos em nome de Jesus toda maldição, toda obra de macumbaria, feitiçaria enviada contra a sua vida, cai por terra agora em nome de Jesus. E desfazemos toda e qualquer obra de Satanás, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai sentir o seu corpo um calor, um formigamento, uma área do seu corpo está sendo tocada por Deus. A dor está diminuindo, o movimento está sendo restabelecido. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Começa a fazer aquilo que você não podia. Comece a mexer aquilo que doía. Comece a esticar aquilo que você não conseguia esticar. Toque aquilo que estava machucando você, em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez o refrão da música enquanto você vai tocando o seu corpo e o Espírito Santo vai agindo na sua vida. Cante mais uma vez. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, Oh, aleluia. Cantamos aleluia. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a enfermidade, Jesus venceu a depressão, a tristeza, a angústia. Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Durante a oração e durante esse refrão, algumas pessoas sentiram algo no seu corpo. As pessoas que sentiram isso, venham aqui à frente. Eu quero continuar orando por você. Vem aqui à frente. Você sentiu que um peso saiu. Você sentiu uma parte do seu corpo começar a esquentar, a formigar. Você sentiu que aquela dor que estava forte diminuiu. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. O Espírito Santo está trabalhando em você. Venha. Ele quer completar aquilo que ele começou. Venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tenha vergonha de Jesus. Deixa Ele completar aquilo que Ele começou na sua vida. Ele quer tocar o seu corpo, Ele quer tocar a sua alma. Vem em nome de Jesus. Venha. Deus está tocando pessoas aqui. Pessoas estão sendo curadas. Você vai perceber quando chegar em casa que coisas mudaram no seu corpo. Não é para vir quem quer cura, quem quer alguma coisa. É para vir quem sentiu o toque de Deus só. Em nome de Jesus, você que sentiu, você que consegue dizer que algo começou a acontecer no seu corpo, no seu organismo.
Igreja, estendam suas mãos para cá. Vocês podem vir mais aqui no meio. Enquanto estamos orando, se você sentir algo no seu corpo, vem aqui à frente em nome de Jesus. Igreja, comece a clamar, comece a orar, abençoando essas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um deles com a tua cura completa, com a tua restauração completa, com a tua libertação. Em nome de Jesus, todo mal cai por terra. Em nome de Jesus, todas as correntes caem por terra. Em nome de Jesus, você não tem mais força sobre ela, você não tem mais força sobre o espírito, a alma, a família dela. Em nome de Jesus, as emoções delas são curadas. Em nome de Jesus, ela é livre, ela é completamente livre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, livra. Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, em nome de Jesus, traz a tua cura, traz, Senhor, a tua restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, desfaz todo mal, toda estrutura de malignidade, em nome de Jesus, de joelhos agora, em nome de Jesus, todo mal se ajoelhe diante do Cristo ressurreto, agora em nome de Jesus, de joelhos, em nome de Jesus, nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus, ela é livre, o Jesus vivo, o Jesus ressurreto está aqui arrancando todo mal, todo espírito, em nome de Jesus, ela é livre em nome de Jesus. Nós ordenamos que todo mal saia da mente, do coração, do corpo e do espírito, em nome de Jesus, seja livre. Vem, Senhor, em nome de Jesus, abençoe as pessoas, abençoe cada um que está aqui, Deus, com teu toque de cura, abençoe, Deus, em nome de Jesus, manifestando, Deus, a tua cura completa, a tua libertação completa, em nome de Jesus, toca o corpo, a alma, o espírito de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus, receba o seu milagre, você que está aí, sendo tocado por Deus, sendo livre por Deus, você que está viciado, presa aos vícios, às bebidas, às drogas, seja livre em nome de Jesus, há uma nova vida para você. Se entregue a esse Cristo vivo. Na semana que vem vocês vão dar testemunhos, vão contar aquilo que Deus começou e realizou na vida de vocês, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Que essa seja uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus. Pois você não serve um Deus morto, Deus não está morto, Jesus está vivo. E Ele disse: eis que estarei convosco, eis que te acompanharei até o fim dos tempos. Jesus está do seu lado a cada dia. Deus te abençoe, cumprimente seu irmão, tenha uma semana de bênção em nome de Jesus.